Este programa é livre para todos os públicos. Hoje, sexta-feira 13, mas nada de superstição, gente. Sexta-feira 13 é um dia, uma sexta-feira como qualquer outra do mês, do ano, né? Sexta-feira 13, mas hoje é um dia importante para falar sobre trânsito. Sabe por quê? Porque ontem, feriado, e amanhã, sábado, tem muita gente que está imprensando. Tem muita gente que está aproveitando aí a quinta-feira e a sexta-feira para viajar. E é importante a gente chamar a atenção para a questão do trânsito. A gente não tem ainda estatísticas, né, de acidentes, de ocorrências no trânsito, tanto na capital, Caucaia, no Ceará. Ainda não, no Brasil também, ainda não. Por quê? Porque as polícias, tanto a Polícia Rodoviária Estadual quanto a Polícia Rodoviária Federal, elas divulgam os seus resultados, as estatísticas, somente no final do período, somente na segunda-feira. E até lá, é a nossa obrigação, como homem de imprensa, como comunicadores que somos, de pedir, apelar à população. Muito cuidado com o trânsito, muito cuidado com a falta de atenção no trânsito. E mais importante, obediência à legislação. Gente, é uma atitude tão simples, mas tão simples, a obediência às leis de trânsito, que pode salvar tanta vida humana, que pode evitar tantos prejuízos à economia brasileira, que eu fico impressionado como é que as pessoas têm tanta dificuldade em obedecer a legislação de trânsito. No programa de hoje a gente vai falar sobre trânsito aqui de Caucaia, trânsito do Brasil, e falar também dos prejuízos causados. Gente, são bilhões de reais por ano causados por acidente de trânsito e por mortes no trânsito. O estado campeão em Minas Gerais. Estado campeão em Minas Gerais. Uma atitude tão simples que é obedecer a legislação de trânsito. Quantas e quantas pessoas estão nesse momento que eu falo aqui, nesse momento, se envolvendo no acidente de trânsito, sendo vítimas, à espera de socorro no meio da rua, na pista, em via pública, porque foram vítimas de acidente de trânsito. Quantas estão nesse momento perdendo a vida? Perdendo a vida por conta da falta de responsabilidade de outra pessoa, da falta de atenção, da imprudência. Quando se fala em viagem, quando se fala em exatamente períodos longos para aproveitar em viagens, sempre vem à mente o cuidado com o tráfego de veículos. Porque uma das infrações de trânsito que mais provocam, não é somente acidente não nas estradas, que mais provocam morte nas estradas, é a ultrapassagem em local indevido. Ultrapassagem em local perfeitamente sinalizado, faixas contínuas, está lá, faixa contínua, o motorista sabe que ali é um ponto onde é proibida a ultrapassagem, mesmo assim ele força e mesmo assim ele passa. Resultado, muitas vezes provoca acidentes e acidentes trágicos. Só o trânsito, nem guerra, nenhuma guerra como essa que está havendo aí em Israel contra a Palestina, nenhuma guerra produz cenários tão feios, tão trágicos, tão terríveis quanto o trânsito. Nenhuma. Pessoas mutiladas, pessoas que têm um corpo totalmente mutilado, carros que ficam só os pedaços, totalmente destroçados, um cenário terrível, tudo por conta de uma coisa apenas, a falta de obediência à legislação de trânsito. Portanto, hoje, sexta-feira 13, não faça dessa sexta-feira 13 o último dia da sua vida ou da vida de outras pessoas, por uma falta absoluta de responsabilidade, pela falta de prudência no trânsito. Uma coisa tão simples. Uma outra face do trânsito é exatamente aquela que mostra que o cidadão brasileiro não se sabe ainda o que acontece. O cara altamente pacífico no trato com as pessoas, quando se apodera de um carro, quando entra quando senta ao volante de um carro,
se transforma em outra pessoa, violento, arrogante, que não é capaz de fazer uma cortesia no trânsito, que não é capaz de dar uma passagem, ceder uma passagem, que é capaz de brigar a qualquer momento, de esculhambar os outros. O que é isso, gente? Por que o trânsito transforma as pessoas assim? Por que uma máquina chamada carro, automóvel, transforma uma pessoa assim? Eu lembro de um vídeo muito antigo, desenho animado, do Pateta, o personagem do Pateta, quando isso é um vídeo lá da década de 1960, nessa faixa aí, 60, 70 mais ou menos, acho que 60, quando o Pateta, que é um cidadão lá, que de repente quando entra no carro se transforma numa outra pessoa. Naquela época já se fazia uma crítica ao cidadão brasileiro que simplesmente se transforma quando senta ao volante de um veículo. Portanto, o nosso apelo, a nossa cobrança, toda a vida aqui, eu entro nesse programa, entro no ar nesse programa, cobrando as autoridades. Hoje eu estou cobrando, é claro que as autoridades, as gestoras do trânsito têm a sua responsabilidade, mas aqui eu estou cobrando de você, cidadão, de você, cidadã também. Estou cobrando de vocês um posicionamento de responsabilidade, de prudência, de atenção. Basta essas três coisas, ó. Responsabilidade na obediência à legislação do trânsito, prudência e atenção. Bastam essas três atitudes para você salvar vidas humanas, para transformar o trânsito do Brasil do trânsito mais seguro do mundo. E nós podemos. Dizem que as estradas mais seguras do mundo são as estradas que ficam na Alemanha. São as estradas mais seguras do mundo. Mas se a gente não pode transformar aqui na estrada mais segura do mundo, porque isso não depende só de mim nem de você, depende de investimento, depende do governo, depende de empresas. Mas as atitudes, sim. As nossas atitudes só dependem da gente. E com as nossas atitudes, nós podemos, sim, transformar no mais seguro trânsito, mais seguro tráfego de veículos do mundo. Está no ar mais um Metrópole em Ação. Alô, meus amigos, muito bom dia para você, meu amigo. Muito bom dia para você, minha amiga. Olha, meu amigo, dizer para você como é que foi o feriado ontem, como é que foi o feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, dia das crianças também. Aproveitou bem o feriado aí com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos aí, com as crianças, hein? Hein? Como é que foi? E hoje, sexta-feira, tá trabalhando ou tá folgando? Tá trabalhando ou tá aproveitando aí o que para você pode ser um feriadão, tá imprensando a sexta-feira? Então, seja qual foi a sua situação de trabalho, de lazer, seja o que for, desejo uma sexta-feira 13, e muitas alegrias. Maravilha! Maravilha, não é porque é sexta-feira 13, dá azar não, tem nada a ver isso não, tem a superstição não. Sexta-feira 13 é um dia também de ser feliz, é um dia também de alegria. Está no mais um Metrópole em Ação e atenção para os destaques do programa de hoje. Hoje o programa todo é dedicado só ao trânsito, somente ao trânsito, falar só de trânsito o programa inteiro. Vamos falar, olha só, a vereadora Germana Salles, eu estou esquecendo do sobrenome dela, acho que é Germana Salles, ela criou a Semana do Trânsito em Caucaia. Semana do Trânsito em Caucaia discute prevenção de acidentes. É uma ideia da vereadora, a vereadora Germana, que implantou, foi um projeto de lei, implantando aqui em Caucaia a Semana Municipal do Trânsito para alertar as pessoas sobre a responsabilidade de cada um, nessa questão de prevenção de acidentes do trânsito. Multas de trânsito em Caucaia, projeto de lei que é destinar parte da verba para cirurgias eletivas. Tem uma boa ideia? Será que vai ser aprovado? Está em discussão na Câmara Municipal de Caucaia. Será que vai ser aprovado? Eu tenho para mim que vai enfrentar um problema aí, essa ideia, vai enfrentar um problema. Daqui a pouco eu falo qual é esse problema. Mas se superar esse problema, se superar esse obstáculo, que eu acho um tanto difícil, pode ser uma boa ideia. Ou seja, todas as multas de trânsito arrecadadas aqui em Caucaia, parte seriam destinadas às cirurgias eletivas, né? Isso vai ser muito bacana, caso seja aprovado. Faixa azul
Isso foi estabelecido em Caucaia, em São Paulo, né? Será que dá certo aqui em Caucaia? O que é isso? É uma faixa azul por onde só pode circular os motociclistas. São Paulo deu tão certo que já são mais de 200 quilômetros de faixa azul, onde só trafegam motociclistas. Aí, acidente de trânsito com motociclistas diminuiu quase em 100%, morte de trânsito também com motociclistas quase que 100%. Nos locais onde foi estabelecido. Aí eu fui para as ruas exatamente conversar com os motociclistas, né? Será que você concorda com isso aí aqui em Caucaia? E a gente traz esse assunto daqui a pouquinho. Esses são os principais destaques do seu Metrópole em Ação. Bom, e você também pode participar comigo mandando o seu WhatsApp, isso. Mandei o WhatsApp, é o 997899892, isso, 997899892. Fique perfeitamente à vontade, Estamos também no YouTube, você acessa lá no YouTube, ó, Metrópole em Ação. Coloca lá na lupa do YouTube, Metrópole em Ação, e você vai ter todas as edições do Metrópole em Ação para você assistir a hora que você quiser, tá bom? A hora que você quiser. Estamos ao vivo também pelo site da TV Metrópole, TV Metrópole, canal 16.com.br ou TV Metrópole Sobral.com.br, lá em Sobral. Canal 16.1 em Fortaleza, região metropolitana, e canal 46.1 lá em Sobral e município da região norte também, tá certo? Então fique perfeitamente à vontade. Mande seu WhatsApp, estamos aqui para atender você, seja em Fortaleza, seja em Caucaia, seja municípios da região metropolitana. Estamos aqui à sua disposição. Muitas das matérias, desses assuntos que você vai ver aqui, que você já viu aqui, são sugestões de telespectadores, são sugestões suas que nós estamos atendendo, tá bom? Isso é muito bacana. Aquela gente, olha, Caucaia é um dos municípios do Ceará que municipalizaram o trânsito. Por meio da Autarquia Municipal de Trânsito, da AMT, a Prefeitura é a gestora do tráfego de veículos. A medida é apontada como decisiva para a redução de acidentes, ou seja, nos municípios onde foi municipalizado o trânsito, eles conseguiram reduzir os acidentes e principalmente reduzir as mortes por atropelamento, por colisões e desastres automobilísticos. Mas a população precisa exatamente participar, precisa da sua participação na tarefa de prevenir acidentes. Por isso, campanhas educativas são desenvolvidas com esse objetivo, né? A Câmara Municipal de Caucaia também procura debater esse assunto. Eu conversei com a vereadora Germana Salles, que apresentou um projeto de lei para criar a Semana Municipal do Trânsito. A sugestão da vereadora que seja estipulada a semana anterior ao dia 23 de setembro. Acompanhe aí. Todos nós temos a nossa responsabilidade dentro do trânsito, seja o ciclista, seja o motociclista, seja o motorista de carro particular, de ônibus e caminhão. Todos nós temos responsabilidade, mas os gestores têm uma maior responsabilidade porque é exatamente a função deles coordenar tudo isso, inclusive desenvolvendo campanhas educativas para evitar acidentes, né? Nesse sentido, a municipalização do trânsito vem ganhando, assim, trazendo bons resultados na questão da prevenção de acidentes, na questão da preservação da vida. Eu estou aqui ao lado da vereadora Germana Salles. A vereadora teve a ideia de instituir aqui em Caucaia a Semana do Trânsito. Qual é o principal objetivo desse projeto que a senhora está colocando aqui na Câmara Municipal para se instituir aqui em Caucaia a Semana do Trânsito? Bom dia, é um prazer aqui estar desenvolvendo aqui, de certa forma, o nosso trabalho, o nosso compromisso com o povo de Caucaia. Desta vez, tivemos o prazer de fazer um projeto de lei criando o Dia do Trânsito, o Dia do Funcionário do Trânsito, né? E o Dia da Semana do Trânsito, né? Que é importante para que a gente realmente respeite essas leis e cumpra com essas leis. Muitas vezes a gente vê o pedestre, o caminhão, o carro, né? Muitas vezes atropelando uma pessoa e muitas vezes elas não sabem das leis, né? E hoje o município de Caucaia, através do presidente Andrade, ele está visitando todas as escolas com essa Semana do Trânsito, visitando as escolas, fazendo com que aquelas crianças
já cresçam já com a responsabilidade de obedecer às nossas leis. Então, para mim foi muito gratificante essa lei. O prefeito já sancionou uma, essa semana vai sancionar outra que está em pauta, hoje está em votação a semana. E é isso aí, é o trabalho do vereador mostrando, né, e fazendo com que Caucaia cresça cada vez mais. Aqui em Caucaia, qual é o maior problema que a gente enfrenta no trânsito, na sua opinião? A minha opinião são os sinais, né? Falta de sinalização ainda. São vários pedidos, principalmente ali nas grandes avenidas, onde os carros não respeitam muito. A gente às vezes questiona, vamos botar 50 quilômetros, mas é importante a redução por conta da velocidade dos carros. Hoje mesmo ali na rua Coronel Corrêa com a rua José da Rocha Salles, houve um atropelamento de uma senhora de uma moto, né? O cara entrou sem nem respeitar, com mais de 60 quilômetros numa moto e atropelou uma senhora. Então a gente quer o quê? Uma responsabilidade para que esses acidentes não aconteçam. A senhora acha que falta assim, conscientização por parte do pedestre, por parte do motociclista, exatamente na obediência à legislação de trânsito? Com certeza, eu acho que a gente tem que divulgar mais. Essa semana é justamente para isso, para que eles percorram todos os bairros do município de Caucaia, as escolas, os postos de saúde, onde também tem uma demanda muito grande da população, os próprios hospitais. Hoje você vê quantos acidentes chegam no nosso hospital Abelardo Gadelha, acidente de moto, acidente de carro, acidente de pedestre. Então, é importante essa divulgação, é importante o conhecimento dessa lei e principalmente obedecer às leis. Verdade. A senhora tocou no assunto, só para encerrar nossa entrevista, um assunto muito interessante é que quando você previne acidentes, você está preservando a vida, mas também você está levando a economia, no caso, para o município, porque é menos pessoas acidentadas, menos pessoas ocupando leitos nos hospitais, né, vereador? Com certeza. Se você vê hoje, se você for ao municipal, tem 4, 5 acidentes de carro. Aí chega uma pessoa com um acidente vascular, às vezes deixa de ser atendida porque tem uma pessoa ali de acidente de moto que está em estado até pior. Mas por conta de quê? Porque não obedeceu uma lei, que correu demais, não obedeceu os 60 quilômetros, os 50 quilômetros. Então, para isso, a gente está aí com esse projeto para poder sensibilizar os nossos caucaienses. Só aproveitando aqui a sua presença, vereadora, só mais uma pergunta, por favor. A gente, quando fala em trânsito, lembra muito da questão de multa. E se fala muito na questão da indústria da multa. Você acha que há essa indústria da multa ou realmente é o motociclista, é o motorista, são as pessoas que não obedecem à legislação? Eu não acredito nem em indústria da multa. Eu acredito que quando o cidadão ele obedece os critérios, obedece às leis, essas multas não existiriam, né? Hoje nós temos uma autarquia, quem tiver o prazer de conhecer lá, foi toda reformada, fruto dessas multas. Infelizmente, fruto dessas multas. Porque hoje a autarquia ela tem também o seu... tem que sobreviver, né? Infelizmente, essas multas fazem parte, né, dessa realidade hoje, mas seria bom que não tivesse multa, claro. Eu acho que em Caucaia não existe essa questão de indústria da multa. O que existe, o que é um Jesus Andrade hoje que está fazendo um trabalho excelente junto com toda a equipe para que não aconteçam essas multas e muito menos acidentes. Ok, vereador, muito obrigado. Parabéns pela sua preocupação com o trânsito. Estamos às ordens aqui na Câmara Municipal de Caucaia, pode contar conosco. Olha, mesmo sem acordo, o governo federal deve regulamentar as atividades das plataformas digitais, exatamente que faz essa entrega por aplicativo, as corridas de Uber, né? Essa coisa toda, chama uberização. Né? O governo quer exatamente regulamentar isso aí. Né? Nessa semana, inclusive, o ministro Luiz Marinho, do Trabalho, disse que vai regulamentar de qualquer forma. Né? O governo deve enviar o projeto de lei para regulamentar as atividades das plataformas digitais dentro de 2 semanas, ele disse, 2 semanas. Né? Olha as sugestões principais. Pagamento do INSS, seguro de vida para os trabalhadores, estão falando em cerca de 30 a 40 mil reais, um seguro de vida para os trabalhadores, principalmente para os motociclistas. Né? E também, além disso, o governo quer instituir também um ponto de apoio com estrutura sanitária, né? Esse ponto de apoio, estrutura sanitária e refeições também, um refeitório. Exatamente para que os trabalhadores possam ter lá um ponto de apoio, né? Entre as corridas, né? E eles não têm isso, eles ficam no meio da rua, esperando a outra corrida. E mais, gente, custeio de itens necessários para a realização da atividade. São propostas
que devem exatamente estar nesse projeto de lei. O Luiz Marinho, que é o ministro aí do Trabalho, disse que não vai divulgar. Isso aí a gente está sabendo extraoficialmente. As emissoras de rádio e televisão, os portais estão divulgando isso aí com uma especulação. Mas fala-se muito em dois pontos principais, que é exatamente o pagamento, né, de itens obrigatórios necessários exatamente às atividades, né, itens de proteção, e um seguro de vida, porque é um trabalho, no caso dos entregadores por aplicativo, motoqueiros, né, é um trabalho muito, mas muito arriscado, né? Ele disse o seguinte, que pretende apresentar a proposta em até 2 semanas, com ou sem ajuda das empresas, com ou sem acordo com as empresas digitais. E aí ele está chamando a população, para a discussão disso aí, né? Para a discussão. Por quê? Porque a população só se preocupa em ter um carro mais barato, né? A corrida de carro mais barata, não é verdade? Quando você chama Uber 99, sabe, essa coisa toda, é mais barato. Em que ter a pizzazinha lá quentinha, mas não se preocupa, essas são palavras do ministro, não quer saber o quanto, se o trabalhador tem condição de trabalho, como é que se ele ganha alguma coisa. A outra ideia muito bacana, que eu achei super legal, o governo está querendo instituir aí o pagamento mínimo de hora, um valor mínimo de hora, por hora trabalhada, entendeu? Por hora, ou é por quilômetro rodado, alguma coisa assim, um pagamento mínimo, porque essas empresas por aplicativo estão colocando os valores lá embaixo, e esses valores lá embaixo não repassa para o consumidor, embute no lucro da empresa. Então, nesse projeto aí que o Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, está querendo mandar dentro de 2 semanas para o Congresso Nacional, ele quer instituir um pagamento mínimo. Não sei se vai ser por hora trabalhada ou se por quilômetro rodado. Um pagamento mínimo. Não importa qual seja a empresa, mas ela tem que pagar o mínimo de X, né? Eu acho muito bacana, porque senão fica um trabalho escravo. O cara vai pagar para trabalhar. Aí você pergunta, mas Marcos, isso aí vai encarecer as corridas. Mas, meu amigo, não tem sentido. Empresa nenhuma pode trabalhar vendendo abaixo do custo. Você comprar, por exemplo, um celular, a empresa fabrica um celular por, sei lá, o custo do celular é R$500, vender o celular por 400. Não existe isso. O custo do celular foi R$1.000, vender por 800. Não existe isso. Nenhuma empresa trabalha com isso, entendeu? Então o trabalhador também não pode pagar para trabalhar, ele tem que receber, sustentar a família. Então você pode também ajudar nessa discussão quando o governo mandar para o Congresso esse projeto de lei, que vai ser muito bacana, muito legal. Bom, fazer agora um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Aguarde aí. Não existe idade para ser feliz, e envelhecer com dignidade é uma premissa de vida. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Somos uma instituição sem fins lucrativos e sabemos que amparar quem já foi porto seguro é mais que uma justiça, é um ato generoso de reconhecer no outro o que um dia poderemos ser. É mais que uma receita, é uma lição que não podemos esquecer, que precisamos aprender. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Você é o nosso convidado. É só sintonizar no canal 16.1 TV Metrópole e não perder o programa Nossas Riquezas. Eu te espero, hein? Às 10 horas. A Prefeitura de Caucaia não para de trabalhar pela saúde. Reforma de 4 postos de saúde. Mais de 40 mil atendimentos no Sabadão da Saúde. 10 novas UTIs permanentes. Mutirão de cirurgias de catarata. Nova sala de parto humanizado. Novo ambulatório da saúde do homem.
ignore os sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Bom, estamos de volta com o seu programa Metrópole em Ação nessa sexta-feira 13, bem no meio ali do sábado e da quinta-feira de feriado. Muita gente imprensou, tem gente aí a essa hora, ó, curtindo a praia, não é verdade? Já indo para a praia. É muito cedo, Marcos, mas tem gente que gosta de ir à praia. Sabia que cedo na praia você recebe aquela brisa gostosa, faz muito bem aos pulmões, sabia disso? Muito mais do que depois das 10 horas da manhã. Ir cedo para a praia, 6h30, 7 horas, 8 horas, tem que ter cuidado com o assalto, né? Lamentavelmente. Mas assim, se você tiver a oportunidade no local seguro, diz que tem um mercúrio, né? Um mercúrio que faz bem, principalmente às pessoas, as crianças que têm problemas alérgicos, alergia respiratória, asma, essa coisa toda, faz bem levar o seu filho, sua criança, seu sobrinho, seu neto para a praia cedinho da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, porque você respirar aquele ar puro faz bem aos pulmões, principalmente para as pessoas que têm alergia respiratória. Olha, gente, ainda falando sobre trânsito, aqui em Caucaia eu conversei com o vereador Mercinho Gonçalves, que apresentou um projeto de lei para que parte da verba arrecadada por multas aqui em Caucaia seja destinada à realização de cirurgias eletivas. A ideia é muito boa, eu acho muito boa a ideia. O que você acha dessa ideia, vereador? Eu acho muito legal. Mas pode ocorrer um conflito de competência. Sabe por quê? Porque as leis que regem o trânsito são leis federais. E o vereador, ele só pode fazer leis municipais. A Câmara Municipal só pode aprovar leis de âmbito municipal. O que se aprova em Caucaia não vale para Fortaleza. O que se aprova em Caucaia não vale para Pacatuba. É só no município, entendeu? São leis municipais. Tem esse âmbito municipal. Aí eu falei com ele sobre isso aí, mas ele está muito otimista. Está muito otimista de que o departamento jurídico possa superar esse obstáculo. E vai ser muito legal se ele conseguir, né, de que parte da arrecadação das multas seja destinada a cirurgias eletivas. Pessoas que estão esperando uma cirurgia não conseguem e vai conseguir ou pode conseguir através desse projeto de lei. Vamos ver se passa ou não essas discussões, a aprovação disso aí. Na verdade é um projeto também de indicação, né? É um projeto de indicação. Acompanhe comigo a conversa que eu tive com o vereador Mercinho. Vamos lá. Olha, os prejuízos no trânsito, eles não se restringem somente à questão exatamente das vias públicas, não. Ele traz prejuízo para a pessoa, para a previdência social, para a saúde pública, para os hospitais. E nesse sentido, surge uma ideia muito bacana aqui em Caucaia, que é exatamente a destinação de 30% do que é arrecadado de multas exatamente para as cirurgias eletivas, as cirurgias eletivas. Você sabe que hoje é um problema muito sério essa questão das cirurgias eletivas. Eu estou aqui ao lado do autor da ideia, do vereador Mercinho Gonçalves. Como é que surgiu essa ideia de destinar parte dos recursos arrecadados com multas exatamente para cirurgias eletivas? Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Essa é uma das ideias que nós trouxemos à discussão aqui na Câmara Municipal, justamente porque o volume que nós temos hoje de arrecadação de multas, não só em Caucaia, mas em todas as cidades, muitas vezes é um volume muito alto e a população nos cobra em relação ao retorno dessas multas que são pagas pela população. Aqui eu não sou contra a multa. Acho que a pessoa, se cometer alguma infração, claro, está na lei, ela precisa responder de acordo com como está na lei. Todavia, esses recursos são públicos. E aí, a partir do momento em que ele se torna público, ele precisa voltar para a população. E um dos grandes dramas que nós temos em todo o país é a questão da saúde. Então, se nós conseguirmos desvincular 30% dessa receita para poder investir nas cirurgias eletivas, cirurgias de hérnia, cirurgia de catarata, cirurgias de vesícula, enfim, nós vamos conseguir ajudar muito a população e fazer com que eles sintam o retorno daquilo que eles mesmos estão pagando. Acredito que essa é uma forma da gente poder atender e atender bem a nossa população. Legal, muito bacana. Isso aí, uma das críticas que eu faço, uma das críticas, vereador, é que a pessoa que, por exemplo, que é imprudente no trânsito, um motociclista é imprudente no trânsito, provoca um acidente com ele mesmo, ele vai ser tratado no hospital particular, no hospital público, com o nosso dinheiro, com nossos recursos, não é verdade? É verdade. E o custo que nós temos por leito
ele se torna muito caro, porque muitas vezes a gente não consegue a cirurgia que ele precisa no tempo necessário. E aí fica ocupando o leito e fica aumentando o custo. Portanto, acredito que essa é uma ideia que, se for colocada em prática, pode facilitar muito a vida do povo que precisa. Como é que está o trâmite desse projeto de lei aqui na Câmara Municipal? Ele está em forma de indicação, é um projeto de indicação que nós apresentamos, já passou pelas principais comissões da Casa e acredito que na próxima semana possa chegar aqui a plenário para a gente poder votar esse projeto. Olha, vereador, eu acho muito bacana essa sua ideia, assim, muito criativa realmente, mas isso aí não vai ter uma questão jurídica assim, ilegal, assim, vai ferir, porque, por exemplo, as leis de trânsito são regidas pela área federal, que é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e a área federal são exatamente Câmara dos Deputados. Isso aí não vai ter um problema assim, de competência? Essa informação que o senhor deu é muito importante. Todavia, a competência para a jurisprudência do trânsito municipal compete à Prefeitura, como diz a própria resolução do CONTRAN. Então, portanto, nós encontramos juridicamente uma brecha para que isso possa acontecer e a gente espera que de fato aconteça. E os beneficiados com essa lei seriam somente o pessoal que mora em Caucaia? Seria a população de Caucaia de uma maneira geral, mas em se tratando de saúde pública, Caucaia é uma cidade polo, que atende não só Caucaia, mas outras 9 regiões. Portanto, a gente não pode fazer essa seleção. Se o paciente for atendido em Caucaia, mesmo sendo de outro município, ele também deverá ter o benefício da lei. Vereador Mercinho Gonçalves, prazer tê-lo aqui no programa e parabéns aí pela ideia. Muito obrigado, grande abraço a todos. Você viu, portanto, aí a entrevista, você viu que o vereador está muito otimista, né? Muito otimista. Vamos acompanhar se realmente esse projeto de lei vai ser aprovado e o município de Caucaia vai poder destinar parte do que é arrecadado de multa aí pela AMT, que é a Autarquia Municipal de Trânsito, exatamente para cirurgias eletivas. Mas falando sobre essa questão do trânsito, gente, olha só para você ter uma ideia do quanto causam prejuízos os acidentes de trânsito no Brasil, acompanhe esses números, são números assustadores. De acordo com a Federação Nacional dos Transportes, a CNT, somente nas rodovias federais, estou falando só nas rodovias federais, aqui no Ceará, por exemplo, BR-116, BR-222, a 220, a 020, só as federais, tá? Só as federais em 2022, no país todo, os acidentes e mortes custaram ao país, à economia brasileira, quase 13 bilhões, é bi com B, quase 13 bilhões de reais. Para ser mais preciso, 12 bilhões e 900 milhões de reais de prejuízos causados por pessoas que se envolveram em acidente de trânsito só nas rodovias federais que cortam o país. Gente, é muito dinheiro perdido, é muito dinheiro jogado fora, é muito prejuízo por conta da falta de responsabilidade das pessoas. É muito prejuízo. Quando a gente fala aqui em acidente de trânsito, a gente lembra só das pessoas feridas, pessoas mortas, que é a pior parte, né? A pior parte, que é exatamente quando mata uma pessoa, mas também os prejuízos são terríveis. E todo esse prejuízo, sabe quem paga esse prejuízo? É você, sou eu, somos nós. Somos nós que pagamos esse prejuízo. 13 bi no ano. É mole um negócio desse? Bom, só para você ter uma ideia dessa coisa do dinheiro, olha, um valor investido no ano passado todinho na malha viária pública federal, nas rodovias federais, sabe quanto foi? 6,51 bilhões. Quer dizer, no ano todo, o governo federal gastou para manter as estradas e tal, a manutenção, fiscalização, gastou 6,5 bilhões. Só que os acidentes levaram 13 bi. Foi mais do que 100% do que o governo investiu, perdeu por conta de acidente de trânsito. É uma situação difícil. E é uma situação difícil que o brasileiro, o cidadão, o motorista, tem tudo para resolver. É tão interessante essa coisa, gente, porque, olha, a violência urbana, a violência causada por assalto, por furto, por sequestro, essa coisa toda, você não pode fazer muita coisa, ou quase nada, só se defender, né? Se defender. Mas acidente de trânsito está nas suas mãos, está na minha mão. Prevenir acidente de trânsito está na minha mão, na sua mão. A gente pode fazer tudo se a gente quiser. A gente pode prevenir. Se você quiser, você sai de casa e não se envolve em acidente nenhum. Obedecendo a legislação de trânsito. Ah, mas o outro se fizer também não vai se envolver em acidente. Olha que bacana. E esses números aí vão deixar de existir. E esses 13 bi que o governo gastou por conta de acidente de trânsito,
né? Foi ou com ambulância, com combustível, com atendimento lá no hospital, sei lá, com tudo isso aí, esse 13 bi seria investido em outra área. Seria investido em outra área, gente. Olha que bacana. E nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos transformar esse trânsito no trânsito mais seguro do mundo. Só depende da gente. Só depende da gente. Vamos para os números, olha só. O estado campeão em acidente é Minas Gerais, porque também Minas Gerais tem a mais extensa malha viária do país, federal, rodovia federal. Lá foram gastos com acidente de trânsito 1,69 bilhões de reais em 2022. Depois vem o estado do Paraná com 1,41 bilhões de reais e Santa Catarina com 1,32 bilhões de reais prejuízos causados por acidente de trânsito e mortes. Tudo isso só num ano, viu, gente? Tudo isso só num ano. E a gente pode fazer muito, gente. A gente pode, vem aqui comigo, olha, deixa eu falar aqui para você, fazer um apelo aqui para você. Você que me acompanha há muito tempo aí na televisão, toda a vida eu faço esse mesmo apelo, toda a vida, principalmente em feriadão. Porque sabe por quê, gente? Porque quantas pessoas estão aqui assistindo um programa conosco, está no meio desse feriadão, um feriadão meio assim, disfarçado, quantas dessas pessoas não vão chegar na segunda-feira? É trágico isso, né, gente? Por quê? Porque se envolveram no acidente, porque mataram uma pessoa no trânsito. E se tiver atitude de responsabilidade, de obediência à legislação, não vai ferir ninguém, não vai matar ninguém, gente. Então, nosso apelo, vai se divertir, se diverte. É proibido beber? Não, não é proibido beber. Você pode beber o que você quiser, pode beber para virar a perna. Pode encher a lata, como se diz o pessoal popular. Pode encher a lata, encher a cara. Mas não pega no volante de carro não, poxa. Não pega numa moto não, poxa. Não faz isso. E você vai beber, fica longe também das rodovias. Quantos bebuns aí foram atropelados porque encheram a cara e foram atravessar a avenida, atravessar a rodovia? Tem encher a cara, fica longe do trânsito, seja a pé ou num automóvel. A pé você pode perder a própria vida, no automóvel você pode matar uma pessoa ou morrer também. Então, nosso apelo, vai em acidente de trânsito, o que aconteceu, trágico, né? O que aconteceu com aquele tenente-capitão de um navio que é atracado aqui em Fortaleza, foi vítima de acidente de trânsito, aqui em Caucaia. Foi vítima de acidente de trânsito aqui em Caucaia. Pegou uma corrida e ia para o Lagoa do Banana, não sei se foi na ida ou foi na volta, e ali na 085, que é a estruturante, se envolveu no acidente, ele vinha na garupa e perdeu a vida. Foi na terça-feira chegou o avião em Fortaleza para o traslado do corpo. Ele é italiano, é o Daniele alguma coisa o nome dele, Daniele. Deus do céu, o cara trabalhando, tudo vai se divertir. Olha como a coisa de acidente de trânsito é. Trabalhando, e aí de repente se envolve no acidente e perde a vida. Lamentavelmente. Bom, faz agora um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho. Aguarde aí. E aí, minha gente, passando por aqui para te fazer um convite. Sábado, a partir das 9 horas da manhã, você já sabe, programa Atualizando entra na área. E o nosso programa fala de moda, beleza, gastronomia, muita música e o fundamental, muita alegria. Então, sábado, a partir das 9 horas da manhã, você já sabe, temos um encontro marcado aqui na TV Metrópole. Aguardo vocês. Você sabia que o acesso à alimentação é um direito de todos? A LBV acredita que a garantia à alimentação não é apenas um direito humano básico, mas também a chave para um futuro brilhante. Por isso, a LBV atua diariamente para combater a fome, colocando alimento na mesa das famílias atendidas. Apoie esta causa pelo pix@lbv.org.br ou site lbv.org. Não existe idade para ser feliz, e envelhecer com dignidade é uma premissa de vida. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Possidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Somos uma instituição sem fins lucrativos e sabemos que amparar quem já foi porto seguro é mais que uma justiça. É um ato generoso de reconhecer no outro o que um dia poderemos ser. É mais que uma receita, é uma lição que
Podemos esquecer que precisamos aprender. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Possidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Para baixar o aplicativo da TV Metrópole é muito simples. Pelo seu celular, acesse sua loja de aplicativos, busque pelo app TV Metrópole, faça o download e aguarde a instalação. Aperte em Adri e pronto! Você pode acompanhar toda a programação da TV Metrópole ao vivo, na palma da sua mão. Arte, cultura, esporte, notícias, tudo rigorosamente cearense do jeito que a gente gosta. Ah, e você ainda pode compartilhar o link com os seus contatos, para que também acessem a melhor programação da TV cearense. E o melhor, não precisa cadastro. Simples assim, é só baixar e assistir. Estamos de volta com o seu Metrópole em Ação. Olha só, gente, o Congresso derrubou vistos do presidente Lula a lei que altera o Código de Trânsito. A decisão torna obrigatório o exame toxicológico para motoristas de ônibus e veículos de carga. Também foram derrubados vetos do ex-presidente Bolsonaro ao marco legal das ferrovias. Acompanhe comigo a matéria da TV Senado. Vamos lá. Parlamentares do Partido Novo que anunciaram obstrução em protesto contra julgamentos do Supremo Tribunal Federal tentaram de todas as formas derrubar a sessão conjunta do Congresso. Foram várias questões de ordem. Falamos aqui de presença física, não é presença de painel. Nós não temos este número aqui no Congresso Nacional, por isso eu rogo a Vossa Excelência, que sei que cumpre regimento e que respeita as boas regras, que a gente não pode deixar essa sessão acontecer. É preciso que no mínimo 6 oradores usem a palavra, 6 vezes 5, 30. Independentemente, obviamente, das questões de ordens que foram colocadas aqui. Mas o deputado Marco Pereira, que presidiu a sessão, indeferiu todas e a ordem do dia foi aberta. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, anunciou o acordo feito com líderes da Câmara e Senado. Nós apreciaremos, senhor presidente, os vetos 67 e 16. Só destacando, presidente, que esses 2 vetos foram reivindicados pela oposição. Nós achamos por bem fazer esse tipo de acordo, então nós estamos orientando aqui que os partidos de oposição sigam o acordo conforme a cédula que está sendo distribuída aí, presidente. Apesar dos protestos de alguns parlamentares, o acordo prevaleceu dos 14 PLNs, ou seja, projetos que abrem créditos suplementares para o orçamento federal. 8 foram aprovados, entre eles os que destinam recursos para a Codevasf e para o Fundo Geral do Turismo. Dos 29 vetos que estavam na pauta, 2 foram derrubados dentro do acordo feito pelo governo e oposição. Foram derrubados vetos do ex-presidente Bolsonaro ao Marco Legal das Ferrovias, aprovado em 2021. Deputados e senadores também derrubaram vetos do presidente Lula ao projeto que trata da exigência de exame toxicológico para motoristas. Com a rejeição do veto, motoristas de ônibus e veículos de carga, por exemplo, que não realizarem exames toxicológicos a cada 2 anos e meio, serão punidos com infração gravíssima e multa multiplicada por 5. Olha, gente, em janeiro deste ano, foi implantada em São Paulo a faixa azul exclusiva para motociclistas. A iniciativa vem trazendo bons resultados, tendo em vista a significativa redução de acidentes envolvendo motociclistas. Com isso, já foram instalados mais de 200 quilômetros em faixa azul para motociclistas. E aqui em Caucaia, você acha que a ideia vai dar certo? Vamos às ruas saber a opinião exatamente de quem? Dos motociclistas. Acompanhe aí. Estamos aqui bem no centro de Caucaia, Rua Coronel Correia. Essa Rua Coronel Correia é uma das mais movimentadas aqui que corta o centro de Caucaia. Você vê aí automóveis e principalmente o quê? Motociclistas. E aqui, olha, a prefeitura, no caso, a Autarquia Municipal de Trânsito da MT, já providenciou um local só para os motociclistas, não é isso? Um local que é uma área de espera para os motociclistas. Qual o objetivo disso aí? O objetivo é exatamente proteger a vida dos motociclistas, para que eles não tenham arriscado a sua vida na hora que abre o sinal.
parte as motos na frente e depois os automóveis, né? A exemplo dessa área de circulação, dessa área exatamente de espera dos motociclistas, em São Paulo, eles tiveram a ideia de colocar uma faixa exclusiva só para motocicletas. Lá já são mais de 200 quilômetros de faixa, é a faixa azul para motociclistas, né? Já conseguiram em São Paulo, desde a implantação que aconteceu em janeiro deste ano, conseguiram exatamente reduzir o número de acidentes com moto. E o mais, não somente o número de acidentes com motos, mas o número de mortes de motociclistas. Por quê? Os motociclistas passam a trafegar somente na faixa azul, azul. Isso impede que os ônibus e os automóveis circulem no mesmo espaço do motociclista. Você sabe que o motociclista ele tem a liberdade de entrar e fazer aquele corredor. E é exatamente naquele corredor em que acontecem muitos acidentes. Na verdade, o que a Prefeitura de São Paulo fez, na verdade o órgão gestor do trânsito de São Paulo, foi institucionalizar esse corredor, porque a faixa fica exatamente no meio, entre exatamente as faixas de automóveis. Será que aqui no trânsito de Caucaia, por exemplo, funcionaria? O que você acha? Será que aqui no trânsito de Caucaia, nas ruas de Caucaia, haveria exatamente o espaço, haveria condições de implantação disso aí? Porque em São Paulo está dando certo, né? E aí você diz assim, poxa, se deu certo em São Paulo, que é um movimento muito grande de veículos, é um movimento de milhares e milhares de veículos em todas as ruas de São Paulo, pode dar certo em outras cidades pequenas também, né? O que você acha? Bom, eu estou aqui no centro de Caucaia e vou conversar aqui com os motociclistas, aqui é um ponto de mototáxi, aqui na rua Coronel Corrêa, e conversar com os motociclistas, saber o que eles acham exatamente dessa faixa exclusiva para motociclistas. Bom, estou aqui ao lado do meu amigo motociclista. Como é seu nome, meu amigo? É Lúcio. Lúcio, eu estou aqui falando sobre uma faixa exclusiva para motociclistas em São Paulo, que foi instituído, e eles conseguiram diminuir com essa iniciativa, o número de acidentes com motociclistas e, melhor, o número de mortes com motociclistas. O que você acha? Uma faixa como essa aqui, se fosse colocada aqui em Caucaia, funcionaria em Caucaia, daria certo? É o seguinte, se não for para perseguir o mototaxista, os motoqueiros, mais do que nós já estamos sendo perseguidos, porque nós estamos tirando multa aqui praticamente por dia. Todo dia nós estamos sendo multados, já tem os fotossensor. Aí se aparecer mais uma faixa obrigatória para nós andar exclusivamente só nelas e sair de cima, ser mais uma multa, aí eu não concordo não. Mas se for uma faixa só para advertência e não para multa, eu concordo. Legal demais. Olha, o que ele falou é uma realidade, viu? Os mototaxistas, o pessoal que trabalha com moto reclamam muito do número exagerado de multas que pagam mensalmente. Você acha que essas multas não é decorrência também do próprio motociclista que não obedece à legislação? É um pouco dos motoqueiros que não obedecem à legislação, mas também contribui muito com as quantidades de fotossensores que tem. E às vezes nem sinalizados não são, avisando o motoqueiro que ali vai ter um fotossensor, né? Às vezes esse fotossensor até escondido, que a gente não consegue visualizar ele, e assim por diante. Você se sente perseguido? Eu me sinto, assim, muito perseguido por esse tipo de câmeras que tem diretamente, fazendo multa direta. Quer dizer, o mês passado eu paguei uma. Quando foi esse mês agora que eu concluí que não, está aqui, outra aqui. Já paguei de novo. É multa de quê? Qual a infração? Uma foi velocidade e outra viseira do passageiro. Viseira do passageiro? Do passageiro, até o viseiro do passageiro. Aí como é que fica? Às vezes a gente não pode estar todo tempo olhando esse passageiro, olhando para trás. Realmente, olha, a viseira do próprio motociclista, tudo bem. A multa, o cara sabe que tem que usar a viseira. Mas a viseira do passageiro, como é que ele ia saber que o passageiro está com a viseira levantada? A gente baixa e ele, quando cuida que não, ele levanta. Aí a gente não pode estar todo tempo olhando para trás, para a viseira dele, né? E ele se sente também afadigado, o passageiro se sente afadigado com ela baixa. É um constrangimento, entendeu? Fazer um apelo aí para os órgãos de trânsito aqui de Caucaia, no caso da AMT, né, a Autarquia Municipal de Trânsito,
poxa, considerar as multas aí para passageiro, porque fica difícil realmente o próprio motoqueiro fazer esse trabalho de fiscalização, fiscalizar para saber se o passageiro está com a viseira levantada. Mas, de qualquer maneira, a faixa azul, ele está dizendo aqui, está sendo muito claro, muito honesto, muito sincero. Se não for para multar, ele concorda plenamente, porque tem um benefício muito grande, que é a proteção da vida do motociclista, né? Exatamente, já tem um local que dá uma preferência para nós. Até também, se aqueles outros avançarem também, eles podem ser notificados, entendeu? E deixar a liberdade para a gente, entendeu? A multa não é só para o motociclista, mas a multa é principalmente para o automóvel, motor de automóvel ou do ônibus, que avançar a faixa do motociclista. O motoqueiro também, tem... Legal. Tem vantagem também. Valeu, meu irmão. Prazer. Olha, sucesso aí pra você, viu? E proteção. Bom, tem outros motociclistas aqui. Vou colher a opinião de mais alguém aqui. Você, meu amigo, por favor, com licença. A gente está fazendo uma matéria aqui sobre a faixa azul para motociclista lá em São Paulo. Foi instituída esse ano, em janeiro, e já há uma redução muito grande no número de acidentes com motociclista e, melhor ainda, redução no número de mortes. O que você acha dessa ideia? Bem, aqui em Caucaia eu acho que a cidade não tem estrutura física para isso. O espaço é muito pouco. Ruas e avenidas muito estreitas. Muito estreito, então não é viável. Você acha que não é viável? Não é viável. Aqui na cidade de Caucaia não, por falta de espaço. Falta de espaço. Mas você acha, por exemplo, naquele espaço onde há um corredor, que as motos se utilizar também daquele corredor entre um automóvel e outro, na verdade, se der uma afastar ali meio metro para um lado, meio metro para o outro, com 1,5 metro mais ou menos, e faixa não tem condição? Na verdade, o risco de acidente é muito grande, né, ali, porque é muito apertado e quando é horário de pico, fica pior ainda. Fica pior ainda. Se a prefeitura abrisse um espaço e colocar uma faixa e houvesse condição, seria uma boa para vocês? Seria sim. E se todo mundo se comportasse como tem que ser, devidamente, né? Exatamente. Da mesma forma em que o motorista de automóvel respeita a faixa do ônibus, porque se ele trafegar por lá ele vai ser multado, da mesma forma o automóvel trafegar na faixa azul ele é multado também. Isso, é isso. Agora, eu acharia assim, se para os motoqueiros, exclusividade para os mototaxistas, andar na mesma faixa de ônibus, tá entendendo? Não tem a faixa exclusiva para ônibus? Tem, sim. Que os taxistas já são permitidos? Estão usando. Fosse permitido para a gente também. Mas você não acha muito perigoso o motociclista dividir o mesmo espaço com o ônibus? Isso aí, né? Pode ser não que dá certo não. O ônibus, o promoto não tem condição de estar no mesmo espaço, né? Não está no mesmo espaço. Mas a faixa exclusiva... Eu passei para todos os motoqueiros, né? No caso, você está falando aí... Todos os motoqueiros. Todos os motoqueiros. Principalmente vocês que trabalham com moto. E Fortaleza, existem avenidas que têm estrutura para isso, mas já dentro da nossa cidade de Caucaia, não tem. Não tem. Espaço físico para isso não existe. Ok. Muito obrigado, meu irmão. Qual é seu nome? Joel. Joel, obrigado aí. Prazer, sucesso e que Deus proteja você e toda a sua categoria, viu? Bom, obrigado, então. Então é isso aí, estamos conversando com as pessoas. Eu acho que a faixa azul para motociclista, se todo mundo obedecer, o automóvel, o ônibus, eu acho sim que garante uma maior segurança para o motociclista, principalmente para aqueles que trabalham com moto, que passam o dia todo em cima da moto, tentando exatamente o sustento da sua vida, o sustento da sua família. Um abraço para você. Valeu. Esse é o Joaquim Prudêncio. E esse é o seu amuleto da sorte. Prudêncio não vai a lugar algum sem seu amuleto. Todos os dias, logo cedo, Prudêncio se ajeita em seu carro para ir trabalhar. Sempre use o cinto de segurança e peça aos passageiros para usá-los também. Sente-se e posicione as mãos adequadamente para não comprometer o campo de visão ou provocar tensões musculares.
A jornada é longa. Joaquim liga o rádio para ouvir as principais notícias do dia. Prudêncio acha que o trânsito está cada vez mais perigoso. Mas ele precisa seguir. Dirigir é uma tarefa que não permite distrações. Elas podem alterar o tempo de reação do condutor e interferir no tempo de frenagem. Joaquim Prudêncio trabalha muito e dorme pouco. A fadiga, o uso de bebidas alcoólicas e de alguns medicamentos podem comprometer a capacidade do condutor. E ele está sempre atrasado, viu? Apressado. Conheça as leis de trânsito e respeite sempre a sinalização. Mantenha sempre uma distância segura dos carros, ciclistas e pedestres ao seu redor. Você deve enxergar os pneus do veículo da frente tocando o chão. Assim, é possível prever algumas ações de quem divide o trânsito com você. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos acidentes de trânsito é provocada por negligência, imprudência e imperícia. Sempre correndo contra o tempo. E essa é a desculpa que Prudêncio usa para não dar a devida atenção aos alertas do carro. Por isso, às vezes, quando ele mais precisa, o carro o deixa na mão. Realize a manutenção com regularidade e não ignore os sinais que o veículo emitir. Condições adversas como luz, tempo e conservação da pista podem exigir cuidados redobrados ao volante. Como todo motorista, em algum momento do dia, Joaquim Prudêncio é também pedestre. E um dia desses, distraído, atrasado, apressado como sempre. Prudêncio, quase, rapaz! Por serem mais frágeis no trânsito, os condutores devem dar toda a atenção e preferência aos pedestres, especialmente às crianças, idosos e deficientes. Naquele dia, Prudêncio quis celebrar. Ligou para todos os amigos, para toda a família. Não se cansava de repetir a história do dia em que o amuleto da sorte salvou a sua vida.
E assim foi mais um Metrópole em Ação. Obrigado para você pela audiência, obrigado, um abraço para você, bom dia e até segunda, se Deus quiser.